batiza com o Teu Espírito Santo. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos amados, estou feliz de estar juntos desde ontem, adorando o Senhor. E para mim é muito prazeroso estar com os irmãos. Abre comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 20. Aleluia. Eu não estou meio cansado, não estou longe não, né? Pastor falou que ele vai de surpresa hoje. Queria ver se eu era crente, né, pastor? Pastor está querendo saber se o primeiro é crente. E eu vou ser bem sucinto. Amanhã tem mais, né, irmãos? E chegar lá tem mais. Fazemos compromisso. Aleluia, glória a Deus. A garganta vai indo lá. É de arrigo, né? Então vamos lá. Capítulo número 20. Para não estender, eu vou ler só o verso, tá bom? Verso número 7, que diz assim: E o lenço que cobria a cabeça de Jesus, o lenço não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Aleluia. Amém? Aleluia. Para sempre, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, este assunto é um assunto, alguns acham fácil de falar, outros acham difícil. Eu particularmente tenho dificuldade em muitas áreas da palavra, mas eu vejo do jeito que estava, tá bom. Então deixa do jeito que estava, volta do jeito que estava. Glória a Deus. Eu particularmente tenho muita dificuldade por causa do peso da responsabilidade da palavra de Deus. Mas analisando, nós somos sabedores de que aqui está falando da ressurreição de Jesus. E nós precisamos compreender de que o evangelista João, ele escreveu algo muito interessante concernente a este episódio. Se nós observarmos, nós somos sabedores de que a Bíblia, no seu Novo Testamento, nos seus 27 livros, 4 livros são compostos de Evangelho. Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho segundo escreveu Lucas e Evangelho segundo escreveu João. Nos Evangelhos nós somos sabedores de que 3 é chamado de Evangelho sinótico, porque tem um sinônimo um do outro. Você percebe que o único Evangelho que não tem sinônimo é o Evangelho segundo João. E nós somos sabedores de que o Evangelho na antiga aliança, ou na verdade no tempo de Jesus, porque já fala da nova aliança, no tempo de Jesus ele era chamado de Evangelho oral. Por que Evangelho oral? Era pregado de casa em casa, era anunciado de boca a boca concernente ao que o Senhor havia feito, o que ele estava fazendo no meio do seu povo. Uma vez que o tempo foi passando, os evangelistas perceberam que, uma vez que não deitassem letra tudo o que aconteceu, era provável que alguém já não queria mais ouvir o evangelho do Senhor. Então olha bem o que acontece. A Bíblia, ela é o maior manual de vida para cada um de nós, ou o maior manual para a vida do ser humano. E olhando para isso, o que é que eu aprendo aqui? O primeiro evangelista que nós encontramos é o Evangelho segundo Mateus. Mas você precisa compreender que o primeiro a ser escrito foi o Evangelho segundo Marcos. Marcos foi o primeiro evangelista a escrever, mas sendo ele o primeiro a escrever o Evangelho, ele não está registrado como o primeiro, mas sim Evangelho
Evangelho segundo Mateus. Por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho segundo Mateus era mais lido nas sinagogas, ele era mais lido também no templo do Senhor, e uma vez sendo mais lido, ele foi canonizado primeiro, e sendo canonizado primeiro, ele foi considerado como o primeiro Evangelho. Olha bem, quando você percebe que Deus precisou utilizar alguém para a obra missionária, usar alguém para continuar a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando para este ponto, o que é que me veio à memória? Sabendo disso, quando eles perceberam que as pessoas foram enfraquecendo na fé, uma vez que pregava de boca a boca, uma vez que as autoridades estavam simplesmente tentando acabar e frustrar o coração de um cristão que estava pregando e anunciando a palavra de Deus, alguns irmãos estavam ficando dispersos. A Bíblia diz que eles dispersaram pelas regiões vizinhas, eles dispersaram pela região da Síria, eles dispersaram por outras regiões, porque tinha medo de ser martirizado, tinha medo de ser açoitado, tinha medo de ser morto. Então o que aconteceu? Esta era uma das questões que precisou ser deitada em letra, o Evangelho. Mas a Bíblia, então, ela vai narrar algumas histórias. Quando você percebe, quando você lê Evangelho segundo escreveu Mateus. Quem é Mateus? Mateus é o mesmo homem que está no capítulo 9 do seu livro, que é um coletor de imposto, que está lá na região colhendo imposto, e o nome dele é chamado de Levi. Levi é o mesmo Mateus. O Senhor chegou perto de Levi e disse para ele: vem e segue-me. Imediatamente Levi seguiu o mestre, e uma vez seguindo o mestre, ele passou a fazer a obra do Senhor. Enquanto o povo estava olhando para Levi, o povo acreditava que Levi não era um homem bem visto, não era um homem bem sucedido, não era um homem que poderia, quem sabe, ser muito bem sucedido até mesmo entre a família. Mas quando o Senhor chamou Levi, o Senhor está olhando para ele e percebe que ele pode ser alguém diferente para fazer a diferença e fazer a obra. Agora olha bem, nós somos sabedores de que Levi, quando ele vai escrever o Evangelho, ele escreveu o Evangelho para os judeus. Judeu era quem não gostava de Levi, os judeus era quem não abraçava Levi, os judeus nunca deixou Levi entrar no templo para adorar, os judeus não deixou Levi fazer parte das festas que existiam entre eles, o judeu não deixou Levi participar da festa pascual, o judeu não deixou Levi participar da festa do tabernáculo, o judeu não deixou Levi participar de nenhuma das festas principais de Israel, porque ele era cobrador de imposto, e uma vez cobrador de imposto, ele era considerado como alguém que traiu o seu próprio povo. Mas só que quando Deus chamou Levi, Deus chamou ele para uma obra, e assim Levi vai escrever o Evangelho. E aqui eu aprendo uma grande lição. Qual é a lição que eu aprendo? Quem era rejeitado entre os judeus, agora os judeus têm que parar para ler o que ele escreveu. Quem não gostava de dar a mão para Levi tem que pegar um livro escrito por Levi e dizer assim: ei, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus está no meio do seu povo. Quem não gostava de ver Levi teve que ler, quem sabe, o capítulo 7 do livro de Levi, e diz do Evangelho segundo Levi, e diz assim: não julgueis para que não seja julgado, porque com a mesma medida que vós julgar, eu de julgar a vós. Sabe o que ele está dizendo aqui? Alguém julgou Levi, agora tem que ler o que ele escreveu, que não pode ser julgado. Alguém fez menção de Levi, tem que ler o que ele diz, que o homem não deve julgar o outro. Imagina, era Deus dizendo assim: enquanto o homem te despreza, eu preciso de você para uma obra. Eu tenho uma palavra de Deus aqui esta noite para esta convenção. Se alguém está dizendo que você não presta, se alguém está dizendo que você não vai ter oportunidade, se alguém está dizendo que você nunca vai ser profeta, não vai ser pregador, não vai ser cantor, não vai ser usado na obra de Deus, se prepare, irmão. Vai ter que parar para ouvir seu CD na casa dele, vai ter que parar para ouvir a mensagem que você pregou numa convenção como essa, vai ter que parar para ver Deus usar você na hora do estudo bíblico, porque a mão de Deus está neste lugar para abençoar homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo.
garoto. É bem verdade que esse garoto, ele não tem mencionado o nome dele, mas eu vou falar sobre ele mais tarde, só para você entender. Mas vamos discorrer concernente a ele. Evangelho segundo Marcos. Marcos, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele resolveu escrever para os cristãos que estavam na região de Roma, junto com os romanos. Então ele escreve o evangelho para os romanos. Se você não sabe, o evangelho segundo Marcos ou Marcos, ele nunca foi discípulo de Jesus. Marcos nunca perdeu na terra com Jesus. Marcos nunca parou para ouvir o sermão de Jesus. Marcos nunca parou para ver o que Jesus fizera em seus milagres. Mas Marcos se converteu após a ascensão de Cristo e ele resolveu pregar a palavra de Deus. E enquanto os irmãos que estavam lá na região de Roma, sendo perseguidos pela obra ou pela mão da impiedade, quando você lê Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 18, Paulo está dizendo para os irmãos que estão em Roma, porque esta leve e momentânea aprovação que estamos passando não é para comparar com o peso de glória que nós há de ser revelado. Sabe o que Paulo está dizendo? O peso de glória é maior do que a luta que você passa. O peso de glória é maior do que o problema que você enfrenta. Quando o evangelista Marcos percebe que os irmãos de Roma estão sendo açoitados, massacrados por causa da palavra, ele resolveu deitar em letra o evangelho. E quando ele deitou em letra o evangelho, mandou para os irmãos que estão em Roma e disse assim: permaneça firme, porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Permaneça firme, porque ele fez milagre. Permaneça firme, porque ele ressuscitou morto. Permaneça firme, porque ele ainda é o mesmo Deus e está presente no meio da igreja. Permaneça firme, porque ele ainda tem poder e autoridade. Quantos acreditam que esse Jesus tem poder e autoridade? Você já pode sentir a presença dele e ser tomado pela presença dele aqui nesta noite. Oh glória, oh glória. O outro evangelista também não é reconhecido como discípulo de Jesus. E este evangelista, só para melhorar para você entender, além de não ser reconhecido como discípulo de Jesus, ele também não é reconhecido como judeu. Este homem é nada mais, nada menos do que um gentil que resolveu escrever para o seu povo gentil. Agora olha bem, esse homem, apesar de não andar com Jesus, não ter intimidade com Jesus, ele resolveu aceitar a Cristo como seu Salvador e escrever o Evangelho. Mas olha bem, a Bíblia diz que esse homem era doutor, médico amado. Agora este doutor não poderia escrever qualquer coisa, já que ele não teve com Jesus, não ia deitar em letra se não soubesse. Já que ele não perdeu na praia com Jesus, não ia deitar em letra. Mas sabe o que ele fez? Ele resolveu falar para o seu amigo Teófilo. Ele diz: rapaz, eu aceitei um Cristo ressurreto, eu estou seguindo uma fé diferente e eu vou te contar algumas coisas para você entender. E aí Teófilo fica íntimo, ou melhor, fica querendo saber de fato o que está acontecendo. Aí sabe o que é que ele faz? Ele entrou em becos e valados e começou a perguntar. O que é que ele perguntava? Ele chegou perto de alguns irmãos e disse: é verdade que Jesus nasceu de uma virgem? Diz: é verdade, ele nasceu de uma virgem. É verdade que Jesus multiplicou o pão? É verdade, ele multiplicou o pão. É verdade que Jesus estava lá na casa de Jairo e a filha dele ressuscitou? É verdade, eu estava lá. É verdade que Jesus curou uma mulher que tinha 12 anos de uma hemorragia? Diz: é verdade que eu sou teu pai, sei que 12 anos de hemorragia não dá para curar, sei. Então esse homem é verdadeiro, eu vou seguir ele porque ele é verdadeiro. Eu vou andar com ele, eu nunca vou fazer, eu tenho letra tudo que eu fiquei sabendo. Esse Jesus, ele existe de verdade. Ele está no meio da igreja aqui esta noite. Quando está sentindo a presença dele? Deixa eu ver. Quando está sentindo a presença dele?
sofrendo lá com o período em que o rei estava querendo, ou o rei estava querendo destruir a igreja do Senhor, no ano de 66, 67 aproximadamente. Mas João resolveu descer para uma cidade chamada cidade de Éfeso, e ele ficou na região de Éfeso, e lá depois do ano 70, depois da destruição de Jerusalém, que foi totalmente dissipada, João percebeu que ele, sendo o pastor da igreja, os irmãos já estavam com medo de novo, porque Jerusalém já foi destruída, o templo de Jerusalém já não existe mais, não tem mais um lugar da adoração, como até hoje não tem um lugar da adoração para os judeus até o dia chamado hoje. Então o medo foi tomando conta do coração daqueles irmãos, e não foi dissipado. Outros irmãos saíram fugindo da região de Jerusalém, outros saíram fugindo da região de Roma. Aí quem ficou somente pastor Pedro, ou pastor João. Não existia mais pastor Pedro, não existia mais pastor Paulo, não existia mais outros pastores do tempo que João está descrevendo. Por que não existia? Ele já havia descido a tumba fria. Somente o pastor João havia ficado como remanescente. Enquanto os inimigos da obra do Senhor está dizendo: se esta obra vai parar, Deus está usando remanescente, se ela não para. Enquanto os inimigos estavam dizendo: essa obra não tem direção, o Deus está usando evangelistas quando diz: ainda tem direção, porque o Espírito Santo é que direciona. Oh, bendito é o Cordeiro de Deus. Quando João percebeu que o negócio estava afunilando, estava ficando estreito demais, João resolveu entrar na escrivania, quem sabe, e deitar e ler o Evangelho. O Evangelho de João não foi para gentio, o Evangelho de João não foi para judeu, o Evangelho de João não foi para os romanos. Evangelho segundo João é chamado de Evangelho universal. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou escrevendo para a igreja do Senhor, eu estou escrevendo para o príncipe da paz aqui em Água Boa, eu estou escrevendo para a igreja de Cristo no século 21, eu estou escrevendo para quem está ouvindo a palavra. Quem está entendendo essa palavra, você pode adorar Ele porque Ele está. Aleluia. Quando João escreve o Evangelho, João escreveu o Evangelho porque o povo precisava saber que o Senhor ainda é o mesmo. É bem verdade que quando João está escrevendo, ele deitou em letra o capítulo 3, que mais me chama a atenção. O que é o capítulo 3? O capítulo 3 está dizendo que um homem por nome de Nicodemos resolveu ir de noite ter com Jesus à noite, e disse: ó bom mestre, ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. É claro que o Senhor é vindo da parte de Deus. Então Jesus começou a ter um diálogo com aquele homem. Aquele homem então precisa entender que só Jesus é o Salvador. Aí Jesus diz: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo para conhecer o reino de Deus.
lenço de Jesus. Escute bem, quando você lê a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Maria Madalena resolveu descer no túmulo aonde Jesus estava. Quando ela desceu no túmulo aonde Jesus estava, ela percebeu que o túmulo estava aberto e não existia ninguém no túmulo. A mulher, mais do que depressa, saiu da onde ela estava e foi aonde estava Pedro e os demais discípulos. Ele disse assim: olha, o corpo do nosso mestre foi tirado, nós não temos mais o nosso mestre. Será onde foi que puseram o corpo? O sepulcro está aberto e não tem ninguém no sepulcro. A Bíblia diz que enquanto ela está mencionando, Pedro saiu em direção do sepulcro, os demais discípulos saíram em direção do sepulcro. Quando saíram em direção do sepulcro, a Bíblia diz que os discípulos andaram mais do que Pedro. Pedro ficou um pouco para trás e os demais andaram um pouquinho a mais. Sabe por quê? Pedro, imagine que na estrada Pedro pegou assim: será que eu vou, será que eu volto? Será que eu vou, será que eu volto? Porque eu peguei o sangue inocente, eu traí o sangue inocente, eu peguei contra o sangue inocente. Será que eu vou, será que eu volto? Quem sabe Pedro está no meio do caminho, se dá para ir ou dá para voltar? Eu escute o que eu vou dizer. Quando você precisa aproximar de Jesus, o inimigo sempre vai colocar na tua mente: não vai nada, volta para trás, rapaz, você fez isso. Não vai nada, volta para trás, você fez isso. Mas o Espírito Santo está dizendo assim: vai porque tem milagre, vai porque tem algo para a tua vida, vai porque vai passar por diferente, vai porque ele vai superar tudo isso que você está vivendo. Deixa eu contar um segredo, irmão. Enquanto isso aconteceu, é bem verdade que este lenço que estava dobrado, existe um porquê o lenço dobrado. Eu vou ter que caminhar na história e deixar parado aqui o lenço dobrado para a gente entender a palavra, porque se eu não deixar o lenço dobrado, a mensagem termina aqui. Vamos entender o projeto. Nós somos sabedores de que a tradição dos judeus era: todas as vezes que o seu Senhor ele ia pôr-se à mesa, era necessário, até as crianças sabiam disso, todas as vezes que o seu Senhor ia se colocar à mesa para alimentação, ninguém poderia chegar à mesa, ninguém poderia sentar na mesa, somente o seu Senhor, e ele deveria convidar alguém para sentar na mesa. Mas também era sabedor de que todos os servos que estavam na sua casa, eles colocavam a mesa e ficava escondido, não podia ficar perto do seu Senhor. Eles deveriam se esconder, uma vez que o seu Senhor estava à mesa. Lembra quando você lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia relata que Samuel resolveu descer a casa de Jessé, o belemita. Quando ele desceu a casa de Jessé, o belemita, ele disse assim: o Senhor mandou vir aqui para ungir o rei de Israel. A Bíblia diz que foi atrás de Abinadab e não era, foi atrás de Eliabe e não era, foi atrás de Samar e não era, passaram todos os filhos e não era eles. Aí o Senhor está lá, e de repente Samuel, quem sabe, com o mão na cabeça e perguntou: será que acabou o servo? Acabou os mancebos? E disseram: ainda não, tem só o menor, mas ele está lá no campo cuidando de ovelha. Escute o que eu vou dizer. Eu já disse aqui ontem e disse hoje: Deus gosta de quem tem cheiro de ovelha. Aleluia. Escute só para você entender. Ali disse: ninguém vai sentar na mesa enquanto não chegar o rei de Israel. A mesa só pode sentar quando o rei de Israel chegar. Escute aqui, quando foi ungir Saul a rei, Davi, obedecendo Samuel, sentou na mesa, porque Saul não era rei. Mas quando Davi foi sentar na mesa, enquanto ele não chegava, ninguém podia sentar na mesa. A mesa é um lugar particular de autoridade. A mesa é um lugar particular de quem está na autoridade. É por isso que eu vou voltar para você entender. Agora, olha bem, já que era preciso acontecer isso, você precisa entender de que a mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de você tratar de assuntos familiares, a mesa é lugar onde é convidado para fazer parte da mesa. Deixa eu contar um outro segredo. Já que o monarca ou alguém de autoridade, ele estava na mesa, ele poderia muito bem convidar alguém para sentar na mesa, mas ele poderia não
refeição? Será que ele não gostou da refeição? Olha bem para você entender. Aí eu comecei a compreender o projeto. Todo homem que era a autoridade máxima, quando ele estava à mesa, uma vez que o lenço estava do lado da mesa, ele terminava a refeição, irmão. Olha o que acontecia. Ele pegava o lenço, limpava os dedos com o lenço, limpava sua boca com o lenço, e ele então pegava o lenço, amassava o lenço e jogava na mesa. Quando ele fazia isso, ele estava dizendo assim: terminei a refeição, eu acabei a refeição. Os criados poderiam voltar para a mesa, pegar tudo e até mesmo
sentaram para comer à mesa. Lembra do projeto que Jesus fez, lembra de tudo que Jesus falou. Observa bem, nós somos sabedor de que quando Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos, ele está dizendo assim: ei, a minha hora está chegando, a minha hora chegou, e um de vocês há de me trair. Aí, olha bem, Pedro levantou e disse: Senhor, sou eu que vou te trair? O Senhor disse: alguém vai me trair. O outro disse: será que sou eu? Aí Jesus disse: sim, vai trair aquele que mete a mão no prato comigo. Olha o que Jesus está dizendo: aquele que não tem costume com o ritual da mesa é o que vai me trair. O que é meter a mão no prato? Eu disse que quando o rei ou quando a autoridade está na mesa, ninguém pode tocar na mesa enquanto não é permitido tocar na mesa. A Bíblia diz que eu não sei quem meter a mão no prato é esse que vai me trair. Quem não cumprir as regras é esse que vai me trair. É quem não cumpre protocolo que vai trair. Tem gente que acha que igreja de qualquer jeito. Tem gente que acha que igreja não tem protocolo. Tem gente que acha que igreja não tem regra. Mas Deus está dizendo: aqui tem mesa, e aqui tem protocolo, aqui tem mesa, e aqui tem regra, aqui tem mesa, e aqui tem protocolo. Deixa eu ver se você está entendendo. Deixa eu ver se você está entendendo. Aqui tem protocolo, aqui tem regra do Papai do Céu. Aleluia. Enquanto a Bíblia diz que Judas tocou, imediatamente ele percebeu que furou a regra. Imediatamente ele percebeu que fugiu da regra. E fugindo da regra, então ele sai imediatamente e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Vendendo Jesus, ele vai ter com Jesus aonde Jesus está orando. Quando você lê o texto, você percebe que o sábio Lucas, ele resolveu escrever, e ele disse que o jovem resolveu seguir de longe.